política segue sendo o assunto aqui no SC no Ar, agora dentro do quadro 8 em Ponto. O assunto de hoje, claro, então é a política, o cenário nacional, estadual. E para discutir o assunto eu converso com ele que é advogado, já foi secretário de Desenvolvimento Regional, Articulação, Infraestrutura, deputado estadual em segundo mandato pelo PMDB e hoje também, além de ser deputado estadual, é o coordenador das eleições municipais do PMDB. Valdir Cobalcini é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Deputado, vamos começar então pela política nacional. Afinal de contas, hoje tem votação de meta fiscal no Congresso, que acabamos de falar aqui no SC no Ar. Tem anúncio de medidas de controle da economia por parte do presidente interino Michel Temer. Qual é a expectativa de tudo isso? É necessário realmente aplicar medidas duras na economia para colocar a coisa nos eixos de novo? Sem dúvida alguma. Não há como, nesse momento em que se anuncia esse déficit orçamentário, né, de 170 bilhões de reais, é uma situação extremamente delicada, grave, e há sim, né, e eu pelo que vejo nas matérias diárias, por muitas vezes ao dia, especialmente a equipe econômica do governo, enfrenta um grande desafio de reduzir esse déficit. E me parece que o caminho, sim, pela redução de despesas, pelo corte de despesas, pela diminuição da máquina pública, não é nada fácil, né? Não vem nenhum milagre por aí, né? Num curtíssimo espaço de tempo isso não se resolve, mas acho que é um indicativo, sim, acho que o caminho é por aí mesmo, tem que diminuir o tamanho do Estado. O Estado acho que inchou, tem uma superestrutura, são milhares de cargos em comissão, me parece que vem também uma decisão de corte de 4 a 5 mil cargos e eu não tenho dúvida que eles não fará nenhuma diferença prática no dia a dia, porque há um excesso, se fez um excesso, a máquina ela cresceu muito e obviamente que recursos que poderiam ir para a ponta estão, o Estado brasileiro não pode ser um fim em si mesmo, ele tem que ser um meio para alcançar a sociedade. Então, entendo que essas mudanças elas são extremamente necessárias e obviamente que como brasileiro também torço, né? Torço para que as coisas deem certo. Eu não sou daqueles que quanto pior, melhor, e aí independe de quem esteja, né, à frente da República, a então, né, presidente afastado ou atual presidente interino, Michel Temer. O que nós queremos é que o Brasil dê certo. Agora, deputado, em meio a tudo isso, vem aí o afastamento de Romero Jucá do Ministério do Planejamento. Que repercussão isso pode ter dentro do governo? Eu entendo que ele sequer deveria ter assumido, né? Aliás, eu sou extremamente a favor e já tenho me pronunciado isso da tribuna da Assembleia Legislativa, seja em relação àqueles filiados ao PMDB, os filiados ao PT, os filiados ao PP, aqueles que têm que prestar contas, que prestem contas, e aqueles que são culpados, que paguem pelos erros que cometeram. Eu não coaduno absolutamente com aqueles filiados ao partido, né, que eu pertenço, que é o PMDB, que tem alguma explicação a dar à sociedade brasileira, que deem e que, uma vez comprovado a sua culpa, que sejam penalizados sim pelos erros que praticaram. Então eu fui a favor do afastamento do Cunha e inclusive, se for o caso, da expulsão do Cunha, dos quadros do partido. Também sou a favor em relação ao Romero Jucá, que se afaste, e se tiver outros, nós vimos aqui mesmo na matéria, o ministro do Turismo, né, que também tem possíveis envolvimentos no Lava Jato. Eu defendo que esse é um momento único do país e essa limpeza é importante para nós começarmos vida nova. Eu penso que a equipe econômica escolhida pelo presidente interino Michel Temer é uma equipe com altíssima credibilidade,
e as medidas que estarão sendo anunciadas me parece que são aquelas esperadas pela sociedade brasileira. Agora, deputado, o senhor é coordenador de eleições municipais do PMDB, 2016 é o ano de eleições municipais, já existe uma diretriz política traçada pelo partido em termos de número de prefeituras, meta a se alcançar no final do ano, e também com relação à política de alianças, o tema que o Roberto Azevedo também já tratou no seu comentário aqui no SC no Ar. Como é que está esse cenário do PMDB para 2016? O PMDB promoveu no ano passado uma ampla mobilização partidária, acrescentamos a um já grande número de filiados, é o maior partido em Santa Catarina, seja pelo número de prefeitos, vereadores, deputados federais, estaduais, mas também em relação ao número de filiados. O partido, né, passou por um momento difícil, foi a perda do senador Luiz Henrique, por outro lado, nos unimos, crescemos e hoje, obviamente, que nós estipulamos uma meta aí de lançar 250 candidatos a prefeito, e acredito que seja possível alcançar. Obviamente que as composições, elas são muito locais, a política de eleição de prefeitos, ela obedece à realidade local, né? Não é muito a questão de Estado. Por isso nós não fizemos muitas intervenções. Eu acho que as acomodações, elas têm que se dar no município. A nossa intervenção, a nossa orientação, no sentido de que o partido participe da eleição, que ofereça alternativa à sociedade para a eleição de prefeito, a eleição de vereador. Agora, nós não temos restrições a esse ou aquele partido. Acho que as decisões, elas devem ser locais, e quanto menor for a nossa interferência, tanto melhor para que enfim, o processo eleitoral ele se dê dentro da normalidade. O que nós fizemos, é verdade, nós trabalhamos, o PMDB é um partido extremamente democrático, ele ouve a sua base, ele valoriza a sua base, né, se coloca em posição de igualdade com a base, não existe um fosso, nada se impõe de cima para baixo, é isso que nós temos feito, e é por isso que eu entendo que o PMDB deve sair dessa eleição maior. Hoje nós temos 106 prefeitos. Claro que o nosso primeiro objetivo é manter, né? Mas, se possível, aumentar. Mas isso não é uma obsessão, né? Isso nós estamos, né, trabalhando dentro de um quadro de absoluta, né, tranquilidade. Tem uma legislação agora. Então, novas regras, não é? Novas regras. Nós não sabemos exatamente ainda como as eleições elas vão se comportar, só sabemos, obviamente, que há mudanças que são positivas. Eu vejo que as mudanças introduzidas na legislação, se ainda não há tudo aquilo que nós esperávamos, mas elas são positivas. Por exemplo, o fim dos financiamentos privados. Muda alguma coisa na forma de atração de doadores, de pessoas que acreditam no projeto? Eu acredito que agora as eleições elas serão muito mais franciscanas. Aliás, o nosso partido ele sabe, né, trabalhar sem estrutura. Isso que nós, né, nos caracteriza nos pequenos, nos médios, nos grandes municípios, ter essa criatividade, né, de trabalhar sem muitos recursos. Então, nesta eleição, a realidade é bem distinta das eleições anteriores, mas eu acredito sim que vai melhorar bastante. O tempo também de campanha, quer dizer, reduzir para 30 dias e, claro, isso nos permite também agora, nesse momento da pré-eleição, não é uma campanha explícita, mas é uma pré-eleição em que você pode ter um pré-candidato e esse pré-candidato, conversar com a sociedade, aproveitar este período, até porque as convenções agora elas acontecem, né, tardiamente, lá a partir do dia 20 de julho. Então, aqueles que aproveitarem melhor esse período, isso que nós temos orientado os nossos pré-candidatos, a que conversem já com a sociedade, a que comecem a construir a sua plataforma, né, de governo, que se tornem conhecidos, até porque há muito pouco tempo para aquele candidato desconhecido, né, poder construir a sua imagem, fazer, né, o seu programa de governo e ainda, né, buscar os votos. Então, aquele que aproveitar melhor esse momento é aquele que terá melhores condições de eleição. Um pouquinho de atuação parlamentar, deputado. O senhor é autor de uma proposição que aumenta o número de policiais militares mulheres na corporação. Santa Catarina, o senhor estava me dizendo, é o estado que tem menos participação feminina na PM, é isso? Nós fizemos um levantamento nacional e me chamou a atenção. Eu acho que em Santa Catarina apenas 6%, como você falou,
do efetivo, né, na Polícia Militar é composto por mulheres. Eu entendo que nós precisamos melhorar, não é estabelecer cota, mas é uma participação, né, maior das mulheres, né, no quadro efetivo da Polícia Militar. Por isso nós apresentamos esse projeto, que amplia de 6 para 10, eu ainda acho pouco, mas enfim, é um avanço. Tá certo. Deputado estadual Valdir Cobalcini, do PMDB, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. Muito obrigado também, um grande abraço. Tá certo. Debatemos política, debatemos a situação da conjuntura política nacional e estadual com o deputado estadual Valdir Cobalcini, do PMDB. O SC no Ar segue com outras informações para você, Sabine.